Eu tô até com uma cobertinha, olha, nas pernas. Eu não sou frio, não, viu, professora? Você tá até de camiseta, né, Ayrson? Eu não sou fã do frio, não. Ai, eu detesto frio, Ayrson. Então. Frio só é bom para duas coisas, professora: para dormir e namorar, mais nada. Ai, para namorar não, Ayrson, Deus me livre. Claro que sim. Meu marido nem me vê no inverno. Então, já, né? Nossa, não, namorar não. Deus me livre e guarde. Talvez se eu fosse solteira tivesse um fogo ainda interno, né? Mas depois de velha, casada, não. Não tem mais Ai, não. Não, meu Aline, marido só nem me você, vê. Aline, só você mesmo. Depois de velha é ótimo, hein? Nossa senhora, Deus me livre pensar em passar frio. É, De eu também jeito não nenhum. gosto. Você sabe que eu passo mais frio aqui do que quando eu morava no Japão e a cidade que eu É? morava nevava. Mas era tudo aquecido, né? A gente não tinha nada sem aquecimento, né? Ah, sim. Então, o duro, professor, é que eu acordo cedo, todo dia, né? 5h30. O duro é o banho de manhã, que eu não abro mão de tomar banho de manhã, sabe? Quando você. De... Quando a água esquenta, você está terminando o banho. Não adianta. Ai, eu não tomo banho de manhã, não. Aí eu só tomo banho de manhã se eu tiver com muito sono É, e daí eu preciso acordar. Daí eu tomo banho. Caso contrário, banho só à porque noite. ajuda a despertar, né? Para o dia inteiro, né? Então, né? É, Não tem eu jeito. banho só à noite. Eu nem tomei banho ainda hoje, ó. Ó, o Paulo, quanta elegância! O frio Boa deixa as noite, professora. pessoas. Tudo Boa bem? noite. O frio deixa as pessoas mais elegantes. É, fica um Isso é pouquinho mais. Aí verdade. começa a ragar aquela sopa que tem no guarda-roupa, né? Ah, eu não, Paulo. Eu tiro os moletom, calça de moletom, eu fico parecendo Nossa, uma, igual eu. aqueles bebezinhos que a mãe só sabe pôr moletom. Essa sou eu. É que na verdade eu tenho bastante casaco, então, nossa, não vejo a hora de chegar o frio logo. Ai, Já ai, tá parecendo advogado, né, Aline? Ela Já. vai tá, ó. aparecer futuramente. Mas Já tá bom. tá com cara de advogado já, olha, tá vendo? Tá nada, professora. Vai aparecer ainda, né? Não, que isso. Já tá entrando, segundo ano já dá para pensar. O resto do povo acho que tá com frio, né? Cadê o resto do povo? Só o Mel, o Ayrcio e o Paulo, olha aí. Uma mensagem no grupo. E Manda aí. professora, deixa eu te fazer Diga. uma pergunta. A senhora viu a ação civil pública que impetraram aqui, acho que em Maringá, a respeito do ano letivo das escolas municipais? Não vi. Do que era? Eu acho que entraram, né, com uma ação civil pública para ver se retorna as É, o que aulas. eu tinha visto é que tinham, não sei se é a mesma, tá? É que eles estavam tentando colocar a educação, as aulas, como fala quando é tipo o mercado, direito fundamental, alguma coisa assim. Esqueci a palavra agora, gente. Social. Essencial? Essencial, como atividade essencial. E daí foi feito o pedido para se fazer um projeto de lei ou um decreto, né, pelo prefeito, para colocar a educação como atividade essencial, porque daí todos estariam obrigados a abrir, porque agora, na verdade, só quem está abrindo são as particulares, né? As públicas não se sentem na obrigação de abrir. E ainda tem a questão que os professores das públicas, eles entendem que agora não é o momento de voltar, porque eles vão ter que dar aula para uma parte presencial, porque não vai ter como colocar 100% dentro da turma. As turmas são grandes, a estrutura não comporta, né, esse afastamento, né, eles não têm essa condição, né, de estar fazendo o que a privada faz. Então, e outra, né, não estão vacinados, né, então os professores não estavam querendo voltar por conta disso.
na rede pública. A privada tem que voltar, né? A privada tem que se virar, porque aluno é cliente. Boa noite, professora. Boa noite a todos. O formato poderia já ter... Eu não participei da reunião, né? Até como falei para o Aís que eu não tinha participado da reunião, mas eu não sei, eu acho que um formato híbrido em poucos alunos, eu acho que já dava, né? Não sei também. Então, o problema é que como você vai oferecer um formato híbrido numa escola? Os professores da rede pública e da privada também, né? Não todas as privadas, mas eles estão tendo que usar o computador deles, a internet deles, entendeu? E daí, como é que você faz? Esse professor vai ter que levar computador para a sala. Como é que ele faz para atender um aluno na carteira e atender um aluno ali no online? Porque a gente está pensando aqui na gente, vocês todos conseguem sentar aqui e ficar 1 hora aqui falando comigo. Mas olha a idade de vocês. Eu vejo meu filho de 17 anos, quando ele entra na aula, ele tem que ficar ali com a porta, eu deixo a porta aberta. Eu pego ele no celular, e já né? Tem 16 anos, tá para fazer 17 anos, já vai fazer 18 esse ano, já vai fazer vestibular. Eu pago R$ 1.300 por mês de mensalidade dele, então era para ter uma consciência. Mas tudo bem, agora você imagina uma criança em fase de alfabetização com 5, 6 anos de idade. Você acha que você consegue alfabetizar metade da sala dentro da sala e metade dentro do online? Não consegue. Professora. Oi. Me permite Boa noite, uma fala. Claro, Celso. Então, no que você está colocando aí, né, eu sou o PSS do Estado, então o que você colocou ainda posso acrescentar também que nosso aparelho celular que é privado virou público, né? Porque a gente atende às vezes aluno de madrugada, ou dependendo da hora do dia. Final de semana. Exatamente. Para responder alguma dúvida assim, com relação à prova, com a atividade que não entendeu, porque dou aula de inglês e português. Aí acontece isso, além do que você disse também. Vai ser de forma assíncrona, se nós voltarmos, né? Porque nós não fomos vacinados ainda, e nem sei quando seremos. Aí fica difícil porque a parte de uma turma, os colegas aí saberem, vão ficar na sala, e os outros vão ficar vendo a aula pela internet como já estão. Transmite, igual vocês têm na particular, a gente está fazendo na pública também, né? Aí, só que como você citou, eu tenho alunos do ensino fundamental e médio. Vamos pegar um aluno que é criança ainda, 11 anos, não fez 12 anos ainda, não é adolescente, né? Aí é 6º ano, ao 9º, e depois eu tenho ensino médio do 1º ao 3º. É por isso que está bem corrida a minha vida também, mas assim, se tornou muito complexa a situação, porque a gente trabalha no celular, a gente trabalha no computador, a gente pega atividade impressa também, eu vou uma vez na semana, busco as atividades impressas, aí eu corrijo, retorno para eles, tem sido uma loucura, mas se voltar dessa maneira, eu acho que nesse momento não é viável, como você mesmo disse. Não, e outra, mesmo que eu vacine os professores, eu não vacinei os alunos, e aí? O aluno... Exatamente. 100% de chance que ele vai estar morando com alguém em casa, um outro adulto, e pode ser que esse adulto ainda também não tenha sido vacinado. Então, não é nem só a questão da vacinação do professor. E a gente sabe que no estado a gente tem sala de alunos com 60 alunos, né? As creches, como é que você, né, que é a educação municipal, como é que você controla criança que nem está andando ainda, que está engatinhando ou que começou a andar agora? Como é que você consegue? Eles nem máscara, eles não ficam. Como é que você controla, né? Então, é uma questão muito difícil. Ter que pensar no coletivo de uma forma que você também não interfira no direito individual de cada um, porque você acaba colocando aquele indivíduo sobre risco. Professora, caberia o quê? Direito difuso ou coletivo? Eu acho que a educação é completamente direito coletivo, né? Coletivo, né? Coletivo, difuso, completamente. Porque como você mesma disse, os alunos voltando aí, eles podem se contaminar, nos contaminar também, dependendo se temos vacinado ou não. Tem que ter vacina para todos, para os professores, alunos e alguns das familiares também, porque eles têm contato diariamente.
Ó, eu tenho uma turma nessa faculdade que eu dou, que é de primeiro semestre, quer ver? Eu vou dar aula para eles amanhã. A turma do noturno, eu vou mostrar para vocês a lista de chamada para vocês não duvidarem de mim. Vou mostrar só aqui o último, ó. Só para vocês verem da turma do noturno. Quantos alunos que eu tenho matriculado nessa turma? Eu acho que eu já até falei para vocês aqui, ó. Mas é faculdade, professora? É, na faculdade, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas, ó, esse último aluno aqui, ó, 153. Professora. 153. Só que lá eu tenho um auditório para dar aula. Então, vai só metade da turma. Mas mesmo assim, vocês imaginam 70 numa turma? E ontem eu fiz um comentário. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ontem eu fiz um comentário, professora, e eu, cada coisa que vai se passando, eu acabo tendo mais certeza. Eu não entendo, eu não sei quem são as pessoas por trás de algumas decisões, na qual me deixa, assim, confuso. Uma vez que o cara está tentando, que as pessoas estão tentando fechar um comércio, estão tentando falar em lockdown novamente, estão tentando falar em restrições, vem um estúpido, né? Não tem outra explicação, eu não consegui entender até agora, e fala que a educação é essencial e que tem que voltar às aulas uma vez que está fechando. Quer dizer, qual É que é o isso parâmetro? que o Melk estava falando, que entraram com uma ação civil pública para isso, e provavelmente é isso, eles querem tornar a educação atividade essencial, porque daí tanto os privados quanto os públicos vão ter que funcionar, mesmo quando tiver lockdown. Em nenhum momento, professor, aí ninguém está pensando em educação. Ninguém está pensando em educação, mentira. Porque o que não é essencial? Ninguém está pensando todo mundo está pensando em escolas particulares no benefício, porque a minha filha estudava em escola, que parece que quase 40%. Mas eu acho que nem é só isso, Adilson, eu acho que também são aqui, a gente tem que ver, gente, que tem pais que trabalham e que não tem com quem deixar essas crianças, professor, né? E daí... É vantajoso você deixar o seu filho a qualquer custo? Eu não entendi. Então, por que paga uma escola particular se a preocupação, na verdade, não é com o filho, é com o pai? Que a preocupação não está sendo com o filho. Não, mas daí você está falando do ensino privado, mas a gente tem que pensar também... Não, no público não. No público, o pai e a mãe, às vezes, precisam sair para trabalhar, porque senão eles não vão ter dinheiro para pôr comida na mesa. Não, professor, eu entendi o que a senhora disse. O que eu estou dizendo é o seguinte, também aí, nesse sentido, ninguém está preocupando com fechar o saúde ou não. Está preocupando, tem que tentar conciliar, não estão conseguindo conciliar. Na verdade, assim... Tinha que conciliar a saúde com a educação. Não tem um meio termo bom, gente. Exatamente, não tem cenário para voltar a aulas, não vejo isso. Não tem cenário para colocar uma educação como prioridade, sendo que nós não temos capacidade de suprir isso, de administrar isso, entendeu? Tanto de fechar uma cidade. Nós não temos capacidade de fechar uma cidade, e o que vai ser pós? E ontem eu disse uma coisa e concretizo hoje. Na próxima geração, quem tem condição de ter filho em escola particular, amém. Os filhos vão ser alguma coisa na vida. Quem não tem, que depender de escola pública, tanto a educação é defasada, como professores desmotivados, ou professores talvez estão ali por querer um cargo no Estado. Eu sempre calculo dessa maneira, que existe uma proporção de professores, não são todos. E o pai da escola particular, professor, ele cobra, porque ele está pagando, ele vai lá, ele cobra o professor, ele cobra a escola, ele cobra o filho, ele cobra o aluno, a gente revisa as matérias, sabe? Está sempre ali. E a escola pública? Mas a escola pública, vocês podem fazer isso, gente. Tem os conselhos... Então, mas aí é porque o pai não faz, mas ele tem o direito de fazer. Tem os conselhos de classe, tem aquelas reuniões. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Também, minha vida toda, eu nunca estudei em escola particular. Mas eu estou dizendo, professor, na situação, na vertente de que os pais não cobram, e se cobrar, eu sou contra, até falei ontem na aula, da escola
da minha filha, que estuda em escola particular a vida inteira, pleitear uma faculdade pública. Eu sou contra. Ela não tem direito. Uma vez que eu tive que pagar toda a faculdade para ela, tá entendendo? Eu deveria ter me preparado para pagar particular. Aí minha filha vai lá com todo o preparo de uma escola particular, tomar a vaga de uma pessoa que estudou em escola pública. Qual é a Por chance isso que a de gente escola tem as pública? cotas. Por isso que a gente tem as Mas cotas. quais são as chances, professor? Não deveria ter cota e não deveria ser aprovado. Vem É que escola você acha particular? que a quem vem da pública ia para a universidade pública. Quem vem da Exatamente, particular vai mas para a universidade particular. Só que o que acontece aí, Adilson, a gente tem uma grande inversão aqui. sim, Quem vem de escola particular é quem consegue vaga na pública. E por que ele quer vaga na pública? Porque as faculdades, as universidades públicas, o ensino superior é muito melhor que o ensino privado. Vão ser raras as faculdades privadas que o ensino superior é melhor do que o ensino público. Os professores, né? Não falo nem de material, estrutura, isso porque realmente a UEM aqui é exemplo, né? Mas os professores, se você comparar ali, por exemplo, os professores que dão aula em Direito na UEM, são os professores que dão aula no doutorado do Sesumar, entendeu? Então, olha a diferença, você vai ter aula com um professor que dá aula num doutorado na graduação, e o que acontece é que os alunos da pública, das escolas públicas, eles estão aqui, ó, na faculdade particular, porque eles não conseguem passar numa universidade pública, muitas vezes nem com cota. então, professor, é justo. Eu estou falando em termos de justiça. A minha filha que estuda em escola particular a vida inteira tem um preparo, tem uma cobrança, pleitear a vaga de uma pessoa que o pai é agricultor, que o pai é um operário, que está lá trabalhando. Cara, eu paguei escola particular. Então, é que a fazer uma gente tem um faculdade. artigo na Constituição Federal, acho que é o artigo 225, educação é para todos, eu não posso segregar. Quando a grande questão, já quando a gente coloca aí essa questão das cotas, já tem muita gente que entende que aquilo ali é segregação. Mas a gente sabe que não é segregação, aquilo ali é necessidade. O que acontece também muitas vezes é que esse aluno vem de uma escola pública, ele consegue entrar numa universidade pública, mas ele não consegue se manter. Exato. Ele não consegue, porque o ensino dele foi um ensino fraco. Então, você pega um aluno aí de escola pública... Foi segregado ou não foi? E ele foi para uma universidade, ele passou em Direito na UEM, que ele vai ter aula com doutores que dão aula no doutorado lá do Sesumar. Esse cara vai conseguir se manter? E outra, por exemplo, tem professores nas universidades públicas que eles não vão dar aula. Eles colocam o conteúdo do bimestre e você se vira. É aquilo que você tem para hoje. E, meu filho, se não passar, pode fazer reclamação, pode fazer o que quiser, entendeu? Ele está cumprindo a carga horária dele de outro jeito, escrevendo artigo, fazendo pesquisa. E, infelizmente, é assim, entendeu? É o que a gente tem para hoje. Aí, se você pede para esse camarada sair, né, abre um processo disciplinar, é uma turma que vai ficar sem professor até para fazer isso, para ir lá e colocar qual que é a matéria no quadro. Pra vocês terem ideia, Direito na UEM, eu acho que esse professor aposentou, mas tinha um professor que ele mandava orientandos dele, tá? Orientandos dele, uma vez por bimestre, lá colocar qual que era a disciplina do bimestre, tinha que seguir a teoria que ele colocava na doutrina dele e fazer a prova com aquilo lá. E a prova era dificílima. O que acontecia? Muita gente ali estudava sozinho, se virava, e a UEM acabava sendo... Maringá já foi uma vez no Brasil a cidade que mais aprovou na OAB. Por quê? Muito por conta disso que acontece ali dentro da UEM. Os que não têm uma base que não tiveram uma base boa de leitura e interpretação, que também acontece com alunos de escola privada, mas acontece muito em escola pública, não aguentam. Eles desistem no primeiro bimestre. Então, é muito bem difícil. isso, professor.
Professores assim na UEM também, eu sei como é que é, chegavam, simplesmente distribuir o material e se retiravam, e falavam, é isso que vocês vão fazer e pronto, acabou. Então, quem não tem uma base de leitura, de não só de português, né, de Interpretação contexto, de texto. consegue mesmo. Não consegue. Então, não adianta a gente fornecer universidade pública para todos os que vêm da rede pública de ensino. Primeiro, porque não vai ter vaga para todo mundo. Universidade, infelizmente, gente, não é para todos. E o que que acontece? Essas pessoas não vão sobreviver lá dentro. Não vai. O Estado vai ter um gasto e não vai conseguir suprir aquilo. Por quê? Porque a educação de base, ela não é suficiente. E por que que essa educação de base não é suficiente? Porque também está defasada. Vocês parem para pensar aqui, ó, o estado do Paraná, ele não tem concurso para efetivo há quantos anos, Celso? Uns 10 anos? Por aí, mas eu acho que é de 8 a 10 anos, eu acho que isso aí. Desde 2014. Exatamente. Entendeu? Então, você vai fazer o quê? Você acha que de 2014 para cá, quantos professores se aposentaram? Então, a gente precisa mexer no sistema inteiro, entendeu? Diga, Mas Mel. a tendência dizem que agora são os processos seletivos, né? Porque daí você enxuga muito daquilo que vai na folha, né? Não é muito interessante. Então, só que o processo seletivo, o que que acontece, né? PSS. O PSS, que é o Celso. Hoje você está numa escola, ano que vem você está na outra você está na outra, entendeu? Ou depois do segundo bimestre, você está na outra. E os efetivos dali que estão há mais tempo, eles têm direito de escolher. O PSF vai para uma região que ele não tem contato nenhum com a comunidade, ele não sabe como aquilo funciona, entendeu? Como aquela comunidade funciona. Você não resolve o problema, porque a educação não é só eu chegar e ensinar o que é A, o que é B e o que é C. Se a gente não explica, se a gente não consegue colocar aquilo ali na realidade do aluno, ele não vai assimilar. Gente, se eu chegar aqui e falar para vocês e ler essa lei de mandado de segurança para vocês e não colocar um exemplo, e não colocar exemplo absurdo, e não fazer piada, e não colocar minha sogra no meio, vocês não vão entender. Não vão, porque o ser humano não funciona assim. Então, quando a gente não participa dessa sociedade, dessa comunidade ali onde está aquela escola, é uma barreira a mais. Então, esses processos seletistas é isso. Porque não é uma coisa que você chega ali, você faz uma conta e pronto, acabou. Você liga um sistema e pronto, acabou. Não, você está tratando com gente. E você está tratando com gente ainda, com criança, que às vezes não sabe nem se expressar ainda. E tem o lado também, professora, do próprio professor. Eu já trabalhei também como seletista, PSS, é empresa terceirizada. Empresa terceirizada, você perde direitos, a valorização do professor já está baixa, ele se sente mais ainda desvalorizado, não tem estímulo para poder educar como deveria. Infelizmente, o objetivo do Estado que eu digo atual, não é a questão da educação, é questão da economia, como o próprio Celso disse. Entendeu? Então, perda de direitos, desvalorização do profissional. Ah, tá, mas o profissional não educa direito. Ah, então vamos reformular tudo. Mas não adianta tirar os direitos, porque seletista, gente, ele não pode falar nada, entendeu? Ele não pode fazer nada. Ele, que nem o professor falou, vai para tal lugar e acabou, né? Mesmo que seja fora de contexto. Então, a realidade, esse negócio de empresa terceirizada só prejudica a educação, né? Até porque, gente, para encerrar essa parte, acho que nós estamos estendendo, mas a contaminação na escola que eu trabalho aumentou 100 alunos. Os professores já estão sendo afastados, só os professores. E a secretária de Educação do município de Maringá está com Covid. Então, está piorando a situação. Então, nós temos que cuidar dos alunos também, como foi dito, né, dos familiares dos alunos, porque o pessoal está pensando que é jogar todo mundo lá dentro e vai dar certo. Não é assim, não. A realidade é diferente. Alex, pode falar. Não, é que o Ayrton estava falando sobre esse negócio da escola, da vontade.
No ano passado, em abril do ano passado, nasceu uma filha minha, né, minha segunda filha. E eu estava dando aula de casa, né, eu sou professor também, dando aula de casa, e eu tinha que ficar o dia inteiro na frente do computador, tipo, vendo o class, né, um negócio onde os alunos faziam as atividades, e eu ficava o dia inteiro dentro de casa, e tinha hora que eu falava, pô, cara, eu tô dentro da minha casa, minha filha tem 1 mês e pouco, 2 meses, eu não pego minha filha no colo, eu vou dormir 3 horas da manhã vendo isso. Daí aquele negócio de que se lasque para dar aula. Esse ano eu tô assim, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu deixo acumular, que nem eu tive que fechar o trimestre. Pensa num professor ruim, num péssimo professor esse ano, Alex de Almeida Bus. Porque eu não vou endoidar porque eu sou desvalorizado, falam que eu não faço nada, então realmente eu só dou minha aula no horário e não fico me matando. E quando eu estava lá na minha cidade, no presencial, eu já cheguei em casa de aluno para conversar com o pai, que o pai tinha tirado da escola para fazer voltar, para tentar, sabe, dar um futuro bom. Mas ontem eu comentei sobre isso, professor, na aula do professor Moisés. Eu estou fazendo direito porque eu quero sair da escola. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho 3 pós-graduação, fiz tudo isso para a escola, mas eu estou saturado. Eu acho um absurdo isso, tipo, de ser desvalorizado. Não falo só por questão de salário, mas eu falo como profissional, a sociedade não valorizar a gente. Eu estou de saco cheio, eu quero sair fora. Eu estou tentando estudar para ir para outra área por causa disso. Eu assino embaixo, Alex. Eu fiquei abismada quando eu vi um político falando que professor é vagabundo, que não quer dar aula, que são tudo uns preguiçosos. Eles não sabem o que a gente passou nessa pandemia. Vocês que estão comigo desde o ano passado, e eu falei aqui para vocês desse ano, dos problemas, né, de saúde que eu venho passando, tudo por conta disso. E eu podia virar e falar assim, não quero mais dar aula. Podia só ficar advogando, não podia? Já tenho a minha OAB, já estou mestrado, mas ao invés disso, eu peguei mais aulas e esse ano comecei a fazer outra faculdade. Então, mas eu tinha essa opção. E a SMG era uma das faculdades que eu pensei em deixar. E Tá doida? por conta da remuneração, entendeu? Porque a outra faculdade paga 4 vezes mais do que a SMG me paga. Mas aqui eu tenho paz de espírito. Entendeu? Os colegas, não que os colegas de lá não sejam bons, não é isso. Mas aqui eu estou há mais tempo na instituição, o Sancel é um amigo pessoal meu, os outros professores são amigos, a gente se ajuda, entendeu? E os alunos daqui é uma outra realidade. É uma outra realidade aqui. Lá, por exemplo, os alunos não sabem que eu estou passando por isso, que tem outros professores passando por isso. Para vocês terem ideia, no sábado, acho que passado, retrasado, a coordenadora ela fez uma reunião com os professores para falar de um grupo de apoio psicológico para os professores, porque eu já tinha chegado e já tinha falado para ela, olha, eu estou assim, eu estou assado e tudo mais, mas eu vou continuar até a hora que der. E daí eu comentei com ela de um outro professor que tinha falado também desse problema, que ele queria pegar até, sabe, atestado para sair da sala de aula, que estava dando pânico nele. Então, assim, os alunos lá não sabem desses problemas que a gente passa, entendeu? Porque não é só eu chegar aqui e dar aula para vocês. Vocês veem lá, toda aula que eu coloco, eu faço um artigo para vocês. Eu preparo material, eu leio aquilo antes, entendeu? Eu separo livros para estar colocando para vocês. Eu coloco a lei lá para vocês, entendeu? Eu deixo questões simples para vocês irem assimilando como que aquilo vai entrar no mundo de vocês para ser cobrado. Mas isso não é aqui, eu sentar aqui 1 hora. Não é só isso aqui, né? E a gente é muito mal visto por conta disso. Eu, por exemplo, eu fui dar aula sendo do grupo de comorbidade. Eu tenho asma crônica, entendeu? E eu quis ir dar aula no presencial,
Por quê? Porque para mim é melhor, eu sinto que eu passo melhor, entendeu? E eu queria sair um pouco de casa, mas eu tô no grupo de risco. Eu fui mesmo assim. Cada dia que passa, eu me faço a mesma pergunta, me fiz hoje para minha mulher, o que eu tô fazendo na faculdade? O que eu tô fazendo na aula de Direito? Porque aqui, Adquirindo conhecimento, não, Adilson. mas você imagina, o Celso é professor, ó, isso é professor, o Mel, que tem não sei quantas especialização, o Alex é professor, a Camila já foi professor de não sei o que lá, e eu que fui acabar a 7ª série com 38 anos, com 2 filhas Mas para não tem cuidar. problema, Adilson. Eu comecei a faculdade com 25 anos. Eu comecei a faculdade com 25 anos, com um filho de 1 ano no colo. Tinha acabado de me divorciar. Meu ex-marido tinha acabado de voltar para o Japão. Eu estava literalmente na merda, entendeu? Eu já tinha um curso técnico, mas aquilo lá não era o que eu queria. Porque eu decidi fazer aquilo lá, eu estava com 18 anos. Então, não é tarde. Eu estou com 42, Adilson, e estou fazendo outra faculdade. Não, o que que eu falo, senhora? Eu sou péssimo em português. Nossa, para mim interpretar uma coisa, eu sou muito bom no que eu faço. No que eu faço é sobressair. Mas conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Quem dera se todo mundo pudesse pagar uma faculdade para estar adquirindo conhecimento. Tudo bem, você pode não advogar, isso e aquilo, mas você vai poder saber analisar seus contratos melhores, isso com certeza vai ajudar na sua vida, entendeu? Foi o que a princípio eu achei que vai me ajudar bastante, eu acredito. Mas eu ainda não consegui me achar. Eu até estava conversando com o Mel, que a gente esteve junto no sábado, tomamos um café. Ele falou, não, Deus, calma que você vai se achar. Mas eu acho que não é nem questão de você se achar. Eu acho que você não precisa... Não, mas eu acho que você não precisa se cobrar para se achar, eu vou gostar dessa área, eu vou gostar daquela área. Não, você não necessariamente precisa advogar. Você pode levar aquela faculdade, você já tem aí a sua renda. Você pode levar aquilo só como conhecimento. Quando eu fiz faculdade, tinha gente formada em engenharia fazendo faculdade comigo. Engenharia. Não tinha nada a ver com o curso. E ele estava lá só para ter conhecimento. E tudo bem. Ok. Meu caso é esse, porque, tipo assim, eu ainda vi aí, converso com bastante advogado, tem muito amigo, tudo eles querendo parar para ir para minha área, me chamando para fazer parceria, sociedade. Falei, cara, nós estamos no caminho inverso. Falei, Adilson, faculdade e diploma pendurado na parede não enche lata em casa, não, você entendeu? Mas é conhecimento. Uma coisa que ninguém vai tirar de você, Adilson. Ninguém vai tirar. Só que eu falo assim, para mim hoje, parar o que eu faço para desdobrar, fazer faculdade, olha, eu vou falar assim, eu tô tirando água de pedra. Tá falando de mulher, tem hora que dá vontade de falar, não. Eu pergunto de mulher todo dia. Hoje é a aula que eu gosto. Nossa, hoje é a aula que eu não gosto. Mas eu tenho que sentar, porque aqui eu não gosto, eu tenho que ficar lá para me aprender. Mas faz parte, a gente não gosta de tudo mesmo, gente. Não tem como, é assim mesmo. Eu tenho turma que eu vou dar aula, tipo, com uma faca nas costas, entendeu? Porque é uma turma que não participa, que não conversa, que eu falo sozinho, que ninguém liga a câmera, entendeu? E depois ainda tem aluno que vai fazer reclamação da gente. Tem, gente. Eu tenho turma que os alunos vão reclamar de mim. É assim, entendeu? E eu acho que eu sou uma pessoa atenciosa. Eu me preocupo até com quem eu não tenho que me preocupar. Com quem não fez prova, com quem não fez trabalho, sabe? Eu tento negociar, fazer alguma coisa. Às vezes levo até bronca de coordenação, porque eu tento ali ajudar o aluno para facilitar a vida dele, sabe? Mas sempre tem. Mas não fiquem assim, nós estamos juntos, nesse aqui a gente está no mesmo barco, e vai dar tudo certo. Não fiquem se cobrando tanto, ainda tem muito tempo para vocês decidirem as coisas aí pela frente. A educação não é um caminho fácil. Eu sou filha de professores, e assim, os meus pais vieram de família pobre, simples. Meu avô, o pai da minha mãe, era padeiro,
a mãe dela era dona de casa, o meu pai, o pai dele era dono de cartório, mas cartório em cidade de 10 mil habitantes, vocês sabem, né? Também de família abastada, dono de cartório. Não, mas é cartório de cidade de 15 mil habitantes, então vocês imaginam, não tinha renda. E o que os pais deixaram foi isso: olha, vocês vão estudar. Meu pai foi aluno da minha mãe e só foi fazer faculdade quando eles casaram, porque ela falou que não ia ficar com o marido sem nada, e daí os dois acabaram passando em concurso público e tudo mais. Então, assim, na ideia deles, você vai se formar advogada, não quer trabalhar como advogada, tudo bem, mas você vai ter o seu diploma, porque passar fome você não vai. Quando eu fui mandada embora da prefeitura de Sarandi, um rapaz que trabalhava lá comigo, ele virou para mim e falou assim: Aline, você não é esse cargo, você estava no cargo, você é a advogada, fome você não vai passar, porque conhecimento você tem. Entendeu? Então, aqui a questão da faculdade para vocês, até para quem já está na segunda, na terceira faculdade, já tem até mais noção disso. Isso aqui é conhecimento, gente. Pode ser que vocês terminem a faculdade e vão para outro ramo, tudo bem. Tudo bem, não pensem que é dinheiro perdido, porque conhecimento ninguém tira de vocês. E é a melhor coisa que a gente pode deixar para um filho. Sabe qual que é o intuito de fazer a faculdade, professora? Por incrível que pareça. Mesmo sem até precisar da tal da faculdade, que eu nunca me vi estudando. Para me ter um diploma, porque minha mulher é formada e tal. E eu falei assim, cara, não é justo. Ninguém na minha família tem um diploma. Será que... E tipo assim, todo mundo veio eu como espelho na família, assim. Eu sempre tive uma família muito, 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 muito pobre. Meu pai era carroceiro, tinha uma base. Então, eu falei, caraca, velho, você imagina o dia que eu tiver um diploma. Aí, vai ter. Mas foi o único intuito meu até agora, não foi? Mas não tem problema, porque com esse intuito você vai estar ganhando outras coisas, Adilson. Você vai estar ganhando conhecimento, você vai estar fazendo amizade diferente, você vai estar podendo mudar seu pensamento sobre as coisas. A gente pensa que educação é só vir e ensinar o que é a lei, o que é um mandado de segurança, o que é uma ação civil pública. Não é. Essa discussão que a gente está tendo, vocês podem pensar, nossa, a professora não vai dar aula. Não, isso aqui é aula. Isso aqui está enriquecendo vocês de alguma forma, entendeu? Pode ser que hoje o que eu estou falando não faz sentido para vocês, mas vocês podem ter certeza que até lá, a hora que vocês se formarem, isso vai estar fazendo sentido. Tá? A gente está formando cidadão, e formar cidadão é o que a gente, porque se você pensa assim, cidadão é aquele camarada que pode votar. Não, cidadão é aquele camarada que pode exigir do poder público melhoria para a população que ele convive, tá? Então, quando a gente forma cidadão, a gente está formando gente que vai poder exigir direitos, que vai poder exigir uma sociedade melhor para todo mundo, principalmente ali para o convívio dele. Então, a gente precisa disso. Obrigada aqui dos comentários, vocês que são fantásticos. Mas vocês vão ver isso, não se preocupem. Então, vamos para o mandado de segurança. Esse final de semana ainda estava vendo Vocês conseguiram fazer a atividade lá do mandado de segurança que eu deixei? Que eu já tinha até... Falar nisso, eu nem coloquei questão lá hoje. Depois eu coloco alguma coisa. Então, vamos lá. Mandado de segurança. Primeira coisa, a gente tem essa lei de 2009, lei 12.016 de 2009, que trata do mandado de segurança individual e do coletivo. Aqui, para a gente vai estar falando só do coletivo, tá? E na Constituição, a gente tem 2 artigos, 2 incisos, ali do artigo 5º, que vai estar falando do mandado de segurança. O artigo 5º, inciso 69 e 70. Estava aqui até confundindo os xizinhos. O 69 está falando o seguinte:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público. Então, o mandado de segurança aqui nesse 69, ele está me dando um conceito de mandado de segurança, tá? Então, mandado de segurança eu entro quando? Para proteger direito líquido e certo, quando não amparado para habeas corpus e habeas data. Então, eu tenho que saber o que é o habeas corpus e o que é o habeas data. Habeas corpus é para estar livre, né? Não ficar preso. E o habeas data é para eu conseguir algum documento que não me está sendo fornecido, tá? Então, eu tenho que saber aqui o que é o mandado de segurança. Já no inciso seguinte, ele vai estar falando do mandado de segurança coletivo, tá? Especificamente do coletivo aqui no inciso 70. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por. Então, aqui, gente, é quem são os legitimados a entrar com mandado de segurança coletivo. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar com mandado de segurança coletivo, tá? Então, o coletivo, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, se for um partido político que ele não tenha um deputado federal ou senador, ele não pode entrar com mandado de segurança coletivo, tá? Então, apesar dele ser um partido político, ele tem que, obrigatoriamente, ter representação no Congresso Nacional. Qual que é o partido político do Amoedo, gente? Novo. O Novo. O Novo, na primeira eleição dele, por óbvio, né, como era a primeira eleição do partido, eles não tinham representação no Congresso Nacional. Então, eles não poderiam estar entrando com esse mandado de segurança coletivo. O partido, tá? O Partido Novo. O que mandaram aqui? A representatividade é deputado federal, professora? Deputado federal e senador. Aqui está falando, ó, Congresso Nacional. Congresso Nacional é deputados e senadores. Anotou? Que o Adilson para ter um mandato de segurança, tem que ter essa representatividade, ou do deputado federal, ou do senador, isso? Isso, no coletivo, tá, Irson? No coletivo, no individual, não. Você vê que no artigo, no inciso anterior, ele não colocou esse requisito, tá? É no coletivo. Então, para entrar, né, para ser autor no mandado de segurança coletivo, primeiro, partido político com representação no Congresso Nacional. Tá? Então, não adianta ser partido político e não ter representação no Congresso Nacional. B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, organização sindical, sindicato de classe, tá? Entidade de classe, a OAB, por exemplo, CREFITO, CREA, tá? Entidade de classe. Ou a associação, só que daí da associação tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e ela só pode entrar com mandado de segurança se for relativo a interesse dos membros ou dos associados, tá? Então, coloca aí uma associação lá que o Adilson trabalha não, ajuda lá, NPR, é associação, né? Para os portadores, agora que fala de deficiência, né? Para os portadores de deficiência.
Então, a ANPR só pode entrar com mandado de segurança coletivo se ela estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Como que eu comprovo isso? Estatuto ou contrato social, tá? Estatuto ou contrato social. Foi registrado há pelo menos um ano? Preencheu o requisito. Outro requisito para a ANPR estar entrando com esse mandado de segurança. Tem que ser em defesa dos membros ou dos associados. Então, é para resolver alguma coisa ali dos membros da comissão que trabalham lá, da associação, ou dos associados, tá? Se não for para esse tipo de assunto, também não cabe mandado de segurança coletivo. A OAB também, professora? A OAB entra como entidade de classe, ela não é associação, daí ela não tem que fazer essa prova. A organização sindical e entidade de classe não precisa estar legalmente constituída, tá? Até porque eles não têm esse legalmente aí, a entidade de classe, tá? Quem tem que estar legalmente constituída é a associação. Uma autarquia, o que mais? A autarquia não entra aqui, tá? Não, tá. Organização de classe, qual é o outro? Organização sindical, entidade de classe ou associação. São os três que podem entrar. Só que a associação, ela tem que estar legalmente constituída há pelo menos, e funcionando há pelo menos um ano, e ela só pode ir em defesa ali dos interesses dos associados. A OAB mesmo, ela é uma entidade de classe. A gente vê a OAB entrando com vários tipos de mandado de segurança. Vocês não vê ela mandando, requerendo alguma coisa, contra o Bolsonaro mesmo, eles entraram esses dias lá no os ministros, né, professora? Os ministros, acho que entraram com mandado de segurança. STF. Isso, mas aqui em Maringá também eles já entraram com mandado de segurança, por exemplo, quanto um decreto do prefeito, uma lei da Câmara de Vereadores, tá? Então, a entidade de classe, ela pode. Então, o CREA, por exemplo, ele pode entrar com mandado de segurança em alguma legislação que vá fazer aí para os engenheiros e arquitetos, tá? Organização sindical, o sindicato também pode estar entrando aí com mandado de segurança coletivo para aquele pessoal que ele está ali trabalhando, tá? Então, temos essas possibilidades. O que eu preciso que vocês entendam aqui desse inciso 70 é que esses aqui são quem pode ser o autor, tá? O autor do mandado de segurança coletivo. Então, tá ali, ó, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, tá? Então, são esses 4 aqui que podem impetrar mandado de segurança, ok? Então, são os legitimados. Nossa, gente, 8h16 já, mas tá bom. Quando conceder mandado de segurança, tá? Então, quando que eu vou entrar ali com mandado de segurança? Quando que é o mandado de segurança é a ação que eu tenho que pedir. Eu já falei para vocês aqui, eu advoguei para o Sindicato Servidor Público Municipal, aqui por muito tempo, aqui em Maringá, eu advoguei lá para eles por 3 anos. E mandado de segurança era uma ação que a gente não conseguia, a gente não gostava de entrar. Porque o mandado de segurança, você não consegue ter audiência de instrução, produção de prova, porque o direito tem que estar líquido e certo. E se eu não conseguir comprovar aquele direito líquido e certo para o juiz, a minha ação perdeu, eu perdi a ação. Então, normalmente eu preferia entrar com uma ação de obrigação de fazer ou de não fazer, né, um processo de conhecimento normal, do que um mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, se o juiz entende que eu não deixei claro ali que é direito líquido e certo, ele vai me negar o mandado de segurança. E daí eu perco a ação, eu perco as custas, eu perco o tempo em si, né?
Pode professora, falar, por que Isa. que é tão difícil, assim, você que tem experiência, né? Por que que é tão difícil, assim, comprovar, uma vez que está dizendo ali no slides, que eu estava vendo que você estava apresentando para a gente, que é quando realmente foi suprimido, né, um direito, uma garantia, vamos dizer assim, né, de direito do indivíduo ou da pessoa pública, né, vamos dizer assim. Por que que é tão difícil? Na prática, por favor. Na prática, o que acontece? É subjetivo. Infelizmente, é subjetivo. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu tive servidores aqui do município de Maringá que eles foram mandados embora com um processo disciplinar que eles falavam, na verdade, que aquilo lá era um processo disciplinar, mas a gente sabia que aquilo lá não tinha contemplado todos os requisitos que o processo disciplinar entra. Daí, o que acontece? Eu entro com mandado de segurança, a prefeitura pega e junta a cópia do processo disciplinar. E fala, não, tá aqui, ó. E daí, eu não consigo fazer prova. Eu não consigo vir ali e impugnar aquela contestação e falar que aquele mandado, que aquele processo disciplinar lá, ele não foi regularmente feito. Por quê? Porque eu não consigo fazer prova. Eu tenho que demonstrar que não houve processo disciplinar, que simplesmente exoneraram um funcionário. Daí eu consigo demonstrar que o direito é líquido e certo. Mas se tiver uma brechinha ali e a outra parte vir e demonstrar que tem uma possibilidade, aquilo lá já deixa de ser direito líquido e certo. Eu entendo, professora, só que eu vou dizer uma coisa, eu sou funcionário público há 5 anos, eu dou trabalho para eles lá, porque tudo que eles fazem de errado eu não deixo passar em branco, né? Só que eu dou sugestões boas também. Então, minhas avaliações são acima sempre de 9, né? 9, 10. Então, eles, por mais que eles queiram fazer, eu não deixo espaço para eles fazerem. Eu não posso atuar se eu tiver alguma, como você falou, alguma brecha. Então, se eu vou além do normal, então eu sei que cada caso é um caso, eu entendo isso. Mas estou dizendo assim, eles que não se atrevam a tentar fazer uma coisa dessa comigo, porque eles vão se arrepender. Porque eu tenho convicção daquilo que eu executo e claro, eu me protejo, né, de provas. Às vezes eles mandam fazer coisas assim que fica parecendo que é o funcionário, e eles já tiveram até que mudar o sistema expressamente para Maringá, em virtude de que eu questionei, falei, olha, hoje vocês estão pedindo para a gente simplesmente colocar reprovação por erro, né? Eu falei, mas e daqui 5 anos, quando mudar toda a gestão, quem é que vai lembrar que vocês é que mandaram fazer isso? Então, eu me protejo antes, né, para não deixar essas brechas. Então, se descuidar, eles fazem mesmo, professora, porque eles são realmente um pouco, às vezes, arbitrários nesse sentido aí. Ó, para vocês terem ideia, eu tenho um servidor que correu o processo, né, a apuração, foi verificado que não havia cometido falta grave. Não era o processo disciplinar ainda. Daí, ele mandou arquivar. O procurador da época entendeu que não, que como tinha ido parar na televisão, aquilo lá e tudo mais, tinha que responsabilizar everybody, todo mundo dali. E foi aberto processo disciplinar contra todos daquele setor que trabalhavam naquela função. Daí, reabriram o processo, foi mandado para o disciplinar. O disciplinar entendeu também pelo arquivamento daquele servidor, porque ele não fazia aquele serviço e ele não sabia fazer. Ele não fazia, ele realmente não sabia fazer. Foi para o procurador a mesma coisa, queria mostrar serviço e falou que não concordava com aquilo lá e mandou refazer. O que aconteceu? Mandaram um servidor que estava há 3 meses de se aposentar, com mais de 60 anos, ele tinha tido poliomielite, então ele era portador de deficiência física. Onde que ele ia se encaixar no mercado de trabalho? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Isso, a gente está em 2021, isso aí acho que foi em 2015, mais ou menos. Até hoje, a gente não conseguiu a reintegração dele.
porque daí teve a reintegração em primeira instância, mas a prefeitura recorreu, o juiz deu efeito suspensivo e ele está sem trabalhar desde então. E não consegue se aposentar porque não tem renda para pagar o tempo faltante. Então, eu poderia ter entrado com mandado de segurança? Poderia, só que o problema é que o mandado de segurança eu não ia poder estar fazendo prova, eu não posso estar discutindo ali prova ali dentro. Por isso que a gente fala, direito líquido e certo. Então, quando vocês forem entrar com mandado de segurança, né, principalmente se for aí não só o coletivo, né, mas qualquer um desses tipos, você tem que demonstrar que 2 mais 2 são 4, e que não tem possibilidade de ser 5. Tem que ficar claro, porque a hora que o juiz receber aquilo, não pode restar dúvida para ele, entendeu? Ele não pode ficar com dúvida, porque se ele ficar com dúvida, ele vai falar, não é direito líquido e certo, porque o juiz, ele tem que seguir o princípio do livre convencimento motivado. Ele pode decidir da forma que ele quiser, por isso que a gente fala livre convencimento, mas ele obrigatoriamente tem que motivar essa decisão, ele tem que falar por que ele está decidindo daquele jeito. Então, eu estou decidindo desse jeito porque o tribunal tem entendido desse jeito, porque os doutrinadores entendem desse jeito, porque o STF entende desse jeito, porque a ONU entende desse jeito, tá? Então, o livre convencimento, mas motivado. Então, pode ser que nesse livre convencimento, isso aí é subjetivo. E o que acontece muito dentro do direito, principalmente o direito brasileiro? A gente tem correntes doutrinárias para todos os lados. Não é nem só para A e para B. A gente tem, por exemplo, dentro do direito penal, tem A, B, C e D. Tem, às vezes, 4 tipos de corrente doutrinária para um mesmo assunto. Então, aquilo chega para o juiz. Então, nesse caso, que corrente doutrinária que eu vou estar utilizando? Entendeu? Às vezes não é só a questão ali de que corrente doutrinária eu vou estar fazendo. Ah, eu gosto desse prefeito, eu gosto dessa autoridade pública, entendeu? Então, eu vou usar essa corrente agora. Se fosse uma outra pessoa, eu ia usar tal corrente. Então, vai muito do subjetivo no momento, da aclamação que aquilo está tendo na sociedade, né? E daí o juiz vai usar a teoria ali que ele entender melhor. Mas o direito, às vezes o direito nem está tão líquido e certo, e ele pode entender que o direito é líquido e certo, e conceder o mandado de segurança. Entendi, então, professor, obrigado. Então, também tem essa possibilidade. Então, vamos lá. Gente, se tiver com dúvida, fala aí. Cadê aqui? Então, aqui no artigo 1º ali da lei, ele vai falar, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente, então tem que contrariar alguma lei, ou com abuso de poder, fazendo ali normalmente a mais do que ele poderia estar fazendo, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam, tá? Aqui, deixa eu abrir aqui a lei, porque essa lei aqui, gente, então, ela disciplina o mandado de segurança individual e o coletivo, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, na mensagem, né? Então, ali no artigo 1º, ele vai estar falando dos dois, tá? Ele vai estar falando dos dois. Então, pessoa física, jurídica, tá? Que venha sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam, tá? Então, aqui vai estar falando também, aqui já no parágrafo 1º, ele vai estar falando
quem também pode ser réu, né? No artigo 1º, no parágrafo 1º, quem pode ser réu nessa ação? Porque lá aqui, ó, nesse inciso 70, a gente falou quem que pode ser autor do mandado de segurança coletivo, tá? E aqui ele vai estar falando quem que pode ser réu no mandado de segurança, tá? Tanto no coletivo quanto no individual. Beleza? Tudo certo até aqui? Professor, o que você falou que é habeas data? Eu acabei não sabendo. Habeas data é quando a gente quer algum documento de um ente público. Por exemplo, você quer um documento da Receita Federal. Receita Federal não quer te fornecer. A ação que você entra é o habeas datas. É para ente público, tá? Ok. Porque se for para, por exemplo, uma empresa, alguma coisa desse tipo, é outro tipo de ação. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Note. Não, ainda não. Nós vamos perguntar depois, depende do que você perguntar lá. Eu nem coloquei questões para vocês, eu até esqueci. Deus me livre. Depois Rapaz, eu tenho 3 dias para... Tem professor que coloca um livro para nós fazer uma resenha. Aí. A única resenha que eu tenho é com a minha mulher. Ó, daí eu coloquei para vocês o que é habeas corpus, tá? Tá lá no material de vocês. Eu não sei se vocês já viram isso em penal, mas eu coloquei ali que é quando a pessoa sofre ou se sentir ameaçado de violência ou coação em sua liberdade de locomoção. A gente vê muito, né, o habeas corpus preventivo e aquele habeas corpus já para soltar a pessoa. Então, nesse caso aí, não cabe mandado de segurança, tá? Se for ali liberdade de locomoção, é habeas corpus. Depois coloquei para vocês lá o que é habeas data, tá? É para assegurar que um cidadão tenha acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse do Estado, tá? Professor? Deixa eu só terminar aqui. Ou entidades privadas que tenham informações de caráter público. Então, por exemplo, uma empresa terceirizada que presta serviço para um ente público, tá? Mas tem que estar ligado ali com o ente público, habeas datas. Diga. Professor, num exemplo prático aí, teve um ministro que fez, não quero entrar em política, tá? Só estou perguntando com relação ao que ele conseguiu. Ele conseguiu um habeas corpus, né? E foi preventivo. Fazer lá o pazuelo, preventivo, e aí, né, falou o que quis e tal, e agora estão querendo convocá-lo de novo. A minha pergunta é o seguinte, ele consegue um outro habeas corpus ou não tem essa reincidência? Tem, pode pedir quantas vezes ele quiser. Se eles negarem, e tem que ver até se o habeas corpus dele estava específico para aquele depoimento ou para aquela CPI. Porque, por exemplo, se tiver para a CPI, o habeas corpus ainda está valendo. Agora, se foi pro depoimento, porque... Sabe por quê, professor? Porque eles já falaram que eles querem convocar ele, mas sem esse habeas corpus, para ele não poder dizer assim livremente, entende? Então eu acho que era só para aquele depoimento. Então, mas não tem dessa, ele pode entrar com outro, ele foi convocado de novo, ele pode entrar com outro, eu não sei de algum impedimento, eu não faço penal, né? Mas na Constituição não tem impedimento, é outro ato. É outra possibilidade de coação, da liberdade de locomoção dele. Então, eu não vejo. Pode falar, Éder. Você levantou a mão, você quer falar ou foi sem querer? Desculpa, professor, foi sem querer. Diga, Celso. Estou acompanhando pelo seu material aqui, que você estava lendo aí, atentamente explicando, quando o Ayrson fez
a questão, na sequência aqui que fala sobre o direito de saber que o governo sabe ou afirma saber sobre você. Ele também pode ser acionado para corrigir dados pessoais que estejam inexatos. Se puder comentar sobre essa parte. Então, é que, por exemplo, a Receita Federal colocou lá que você recebeu um valor e você está tendo que pagar aquilo lá no imposto de renda. E você não recebeu aquele valor. Aquele dado está errado. Aí você entra com o quê? Entra com habeas data para pedir a correção. Então, é nesse sentido. Mas só nesse sentido, então, especificamente, então, que pode... Não só no sentido da Receita Federal. Você pode pedir habeas datas para ter posse de um documento, por exemplo, eu preciso entrar com uma ação, só que para eu entrar com a ação eu preciso desse documento. E o governo não quer me fornecer esse documento. Então, eu entro com habeas data para pedir esse documento. Ou o governo está com um documento constando uma informação errada sobre mim. Qual a ação que eu entro para estar arrumando essa documentação? Habeas data também. Habeas data. Mas no caso desse governo, só no caso federal ou pode ser qualquer estadual também? Municipal também. E pode também ser para uma empresa que presta serviço público, né? Presta serviço para um ente público, União, Estado ou município. Ou, por exemplo, Caixa Econômica Federal, INSS, tá? Receita Federal. Qualquer ente. Qual o prazo, professora? O trâmite dele é mais rápido, é isso? Todos os remédios constitucionais, o trâmite é mais rápido. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, todos eles são mais rápidos. Todos os remédios constitucionais são mais rápidos. Alguém mais? Ninguém quer falar nada? Então tá, já estourei o tempo aqui. Semana que vem eu vou estar falando ali do artigo 21, que são os legitimados que a gente falou ali, tá? Vou ver se eu coloco uma questão aqui para vocês, bem facinho, tá? Vou colocar lá quem são os legitimados. Foi isso que eu coloquei na outra semana? Não, né? Na outra semana acho que eu coloquei quem que podia entrar, quando que podia entrar com mandado de segurança coletivo. Quando que podia entrar? Quando que podia, não quem pode, né? Quando que podia, Quando? Então tá. Então vou colocar lá para vocês quem são os legitimados do mandado de segurança coletivo, tá? Vou colocar lá, daí vocês já respondem. Aí vocês podem pegar ali o inciso 70, tá? E o 21 da lei. Também vai estar falando. Os dois vão estar falando, tá? O inciso 70 do artigo 5º e o artigo 21. Ô, professora. Diga, Dilson. Tá. Esse habeas corpus, ele é só para... Direito de locomoção. Ah, é só direito de locomoção, então. Isso, é quando você pode ser preso, né, tem a ameaça, ou quando você já está preso. Aprendam a fazer essa ação, gente. É uma das ações mais caras que o advogado cobra e é uma das ações mais simples. É uma ação ali de 2 folhas. Tem um prazo definido para o juiz ou ele só é mais rápido, professor? Não, é porque o habeas corpus a gente sempre tem que pedir com urgência, né? Sem urgência não tem interesse, né? Então, você vai pedir uma tutela antecipada. E daí o juiz tem que estar analisando ali o ideal, no máximo, em 48 horas. Se não, ligar no cartório. Mas não sei se no Estatuto dos Magistrados tem, mas apesar que eles não cumprem, né, gente? Eu vou falar para vocês aqui que tem lá que ele tem que cumprir em 24 horas, aí vocês vão, no meu ele não cumpriu. Não cumpre mesmo. Eu já tive pedido de tutela antecipada que o juiz demorou 1 semana. É que não era nada de urgência, mas direito de locomoção, habeas corpus, normalmente é rápido. E é uma petição cara. É no mínimo R$5.000.
No Epa, já mínimo, pensou em abrir meus olhos. é 5 mil reais ali para qualquer advogado, tá? Advogado iniciante, qualquer coisa desse tipo, é 5 pau. O cara não tem dinheiro? Assina o documento da moto, transfere a moto para mim, entrega a bicicleta, porco. Quase um bandido, então. O advogado entrega o que tem. É, porque você tem que garantir, porque o que que acontece? Depois que o camarada tá solto, você acha que você vai conseguir receber? Você vai executar o contrato, você acha que você vai conseguir achar alguma coisa no nome desse camarada? Não vai, entendeu? Então, aprendam a fazer habeas corpus. Bom, mas eu acho que o direito empresarial, talvez uma área legal, o direito tributário, eu acho que são áreas legais. São áreas boas também. São áreas boas. O Paulo tá dando risada, né, Paulo? Mas aprendam a fazer habeas corpus. O direito penal, ele dá um dinheiro rápido, né? O problema dele, às vezes, apesar que hoje em dia tem tanto bandido, né, gente? Mas os bandidos hoje em dia também estão tudo quebrado, a não ser que você trabalhe para bandido rico, para fazer dinheiro. Então fazer eleitoral. Direito eleitoral, Eu não sei se vocês viram, mas na época do Lula e do Aécio, os advogados aqui de Curitiba, no processo deles da Lava Jato, estavam cobrando 2 milhões de reais. Conheci o advogado deles. Conheci o escritório dele. Lá em Curitiba, Adilson? Oi, o Adriano Bretas. 2 milhões de reais. Tive acesso com ele, aí depois ele foi defender o Beto. Eu tive lá também, 2 dias depois que o Beto foi preso, que eu fui no aniversário dele. E aí depois eu fui lá no escritório. Foi aonde que começou a vislumbrar meus olhos pro tal da área do direito. Porque a hora que eu vi... O Adilson está querendo fazer 2 milhões fácil já, professor, eu sempre, na verdade, eu fui pro direito por causa dos meus amigos políticos, que vão virar mais meus amigos no futuro, né? Mas foi eles que ficou... Cuidado, Adilson, cuidado. Político, nem todo político consegue ser seu amigo, hein? Cuidado, apesar de nenhuma classe, tem que ouvir a música do Eduardo Costa, hein? Tem que ouvir a música do Eduardo Costa. Professor, mas eu não preciso ser meu amigo, não. Na hora que estiver lá, eles me chamam. Tá bom, só não vai fazer coisa errada. Fica igual a Hirso, se protege. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Celso. Não sei, sim, não é da vossa aula. Eu queria saber se é direito penal, é sobre esse MC que veio a óbito, né? Eu não sei se ele chegou a pular, se ele caiu. Saiu o relatório final lá. Diz que ele caiu, diz que a morte dele foi por culpa exclusiva dele. Saiu o relatório da polícia. Sim, mas aí no caso entraria o direito civil da caso assim. Tá cortando, Celso, espera aí, você tá falando direito civil? Não entendi nada agora. Não, eu tô dizendo assim, sobre os direitos, sobre os bens dele, né? Porque ele é uma pessoa de posse, né? Ele tava no auge da fama. Ele era casado. Os bens dele vai ter... Não, ele era casado há 15 dias. Tem que... a mãe dele deu uma entrevista que ele não era casado. Então, provavelmente, ele não era casado no casamento. Às vezes, ele tinha uma união estável. Se ele fez um papel de união estável, aí tem que ver o regime que ele colocou nesse papel de união estável. Se ele colocou separação total de bens, não sei se ela vai ficar com alguma coisa ali, né? Mas agora, aí, no caso, vai ficar com a mãe, então? Vai ficar com a mãe dele, então? Herdeiro necessário são os pais. Ele tem uma filha, professora, de 6 anos. E para a filha, para os pais e para a filha. Mas automaticamente é tudo da filha, não é? Então, vai depender. Então, nesse caso aí, pode até ser. Eu já vi filho concorrendo. Mas vai ter que ver não são dos herdeiros de primeiro grau. Necessários, filho. São filhos. Então é o seguinte, mas o filho não mora. É que vai ter que ver se não, isso aí não tem problema. Vai ter que ver se essa mulher que
que é a esposa dele, porque ali configura que eles têm uma relação estável. Então, ela, independente se ela tiver um contrato de união estável ou não, ela era considerada por ele esposa. Então, ela também vai ter direito. Tá, ô, professor, é uma pergunta que era para me ter feito e foi bom, talvez vai responder o que o senhor quer. A partir de que momento a pessoa toma para si posses do seu cônjuge? Porque eu casei há 15 dias, há um mês, há 30 dias, há 70 dias. Quando que o ordenamento jurídico entende que essa pessoa é, por direito, herdeira? Existe esse prazo que é o de 2 anos, de 6 meses, ou a partir do momento que você adquire um casamento, um dia oposto, eu fui na lua No de mel. dia, no Na lua de dia, mel eu me afoguei na piscina. Eu ela caí já na é praia. herdeira. Jesus. Ela já é herdeira. Respondeu mesmo, hein? Casando no mesmo dia, se morrer. O Adilson está preocupado já, professor. Não, eu não, porque eu, na verdade, eu tenho que ficar com a mulher, porque tudo eu coloco no nome dela. Mas ali no caso dela, Celso, mesmo que ela não tenha casado com ele no papel, porque foi o que eu ouvi da mãe dele, eu não sabia que ele tinha filho, tá? Então, provavelmente, ela e a filha vão ali estar fazendo a meiação. Sim, mas no caso haverá divisão dos bens, porque tem a mãe dele, né, que vai ter também. Então, como ele tem filho, ela não vai ter que dividir com a mãe. Vai ser só com a filha e com a Vai ficar mulher. tudo para filho. Não, Para a a mãe, filha e a mulher. a mãe não, a mãe Tá, passou. obrigado. A mãe, A mãe É muito passou. polêmico isso aí. Ela teria que dividir com a mãe se ele não tivesse filho. o professor, mas mesmo que ele for casado, essa União estável. não, esse benefício que ela pode ter, Tchau, ela Jéssica. é retroativo, porque ela vai retroagir a mãe, uma vez que eu morro, eu faço acontecer. A minha mulher é minha herdeira 100%, não é? Ela é sua Ó, meieira. então, uma vez que eu não tenho filho, por que tem que voltar para minha mãe se ela foi a minha parceira? Ou aí o ordenamento jurídico entende depois de uma certa época? Não, é porque o ordenamento jurídico entende assim. Na verdade, eu não faço, nunca fiz essa parte de inventário. Mas eu, por exemplo, eu fiz um agora de um senhor que faleceu, só fiz também porque era vizinha da minha mãe. E daí ela é casada em comunhão universal de bens. Metade dos bens é dela, metade dos bens é dos filhos. Se fosse, por exemplo, Se ele não regime. tivesse filho. Se ele não tivesse filho, provavelmente os pais dele estariam concorrendo ali com ela. Mas tudo bem, mas eu acho que não tem assim, sentido isso. É que a lei quis colocar ali como herdeiro necessário, entendeu? Herdeiro necessário são os descendentes ou ascendente. Mas tá, uma vez que você não tenha descendentes... Vai pela lei para o ascendente. Eu vou dar uma pesquisada, Adilson. Eu faz tempo que eu não mexo com isso. O último que eu mexi foi esse de comunhão universal. E daí eu tinha imaginado que, por exemplo, na comunhão universal era 50% dela e os outros 50% ia ser dividido entre ela e os 2 filhos. E não é. Na comunhão universal, ela entra como meieira. Então, metade é dela, que já era dela, e ela não tem direito à outra metade dos filhos. Então, porque pelo que eu sei, professora, olha eu querer saber, mas vamos lá, é que metade é da esposa e a outra metade, que nem eu tenho 3 filhas e uma filha, não é da minha mulher, mas se falar que não é dela, arruma briga, tá? É mais dela do que você imagina. Então, essa minha outra filha mais velha, dos 50% que cabe à minha pessoa, metade dos 50% da minha mulher e os outros 50% são das minhas 3 filhas, né? Não é? Ai, Deus.
Ó, Ô, aqui, Adilson. abri aqui, ó. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos e tataranetos. Outro herdeiro necessário, ascendentes, pais, avós, bisavós, trisavós e tataravós. Marido, esposa, companheiro ou companheira. Eles só podem ser excluídos da herança em casos excepcionais, como crimes que os tornem herdeiros indignos, né? Que daí ele pode ser deserdado, mas daí tem que, tipo, Suzane Richthofen, entendeu? Atentou contra a vida. Isso não significa que todos terão direito à herança, porque existem uma ordem de preferência. Irmãos, tios, sobrinhos e outros parentes colaterais são herdeiros facultativos. Eles podem acabar ficando com parte da herança em situações específicas. O STF decidiu que não tem diferença entre herança entre casados e união estável, tá? Então, vamos lá. Para entender como fica a meação, é necessário diferenciar meação de herança. Meação é o direito do cônjuge à divisão do patrimônio comum do casal, que varia conforme aí o regime de bens escolhido. Herança é o patrimônio que será deixado depois da morte de alguém. O teu é comunhão parcial de bens? O meu? É. Sei lá, nunca fui casado, eu moro já faz 13 anos, para mim é tudo. E você não fez contrato, nada? Ah, professor, eu não falei para. Eu sempre parto do princípio que eu prefiro deixar tudo para eles, eu não tenho eu não tenho essa visão. Então, se fosse, por exemplo, no teu caso, não tem documento, não foi casado, vai para o regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral, tá? Essa é a situação mais frequente. Então, nesse caso aqui, o cônjuge é dono de metade do patrimônio formado durante ali o casamento ou união estável, que é o seu caso. E essa parte não entra no conjunto que será dividido entre os herdeiros. Então, no teu caso, não é o caso da minha cliente. Então, você faleceu ou a sua esposa faleceu, 50% é seu. Essa parte não vai ser dividida. E, além disso, o cônjuge pode ter direito a dividir com a herança com os filhos. Então, os outros 50% você ia dividir. Esse na comunhão parcial de bens, porque isso aí vai influenciar, entendeu? Quando eu tiver mais adiantado na área do direito e a Covid não deixar nós passar por ela, os pais só têm direito à herança se a pessoa falecida não deixar descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos. Eles têm que dividir o patrimônio com o cônjuge do falecido, independente do regime de casamento. Era isso que você queria saber, né? Né? Porque, que nem eu falei para você, eu tenho metade das coisas por causa do imposto de renda, eu coloco no meu nome. Meu nome. Como pessoa eu não física com ela, os outros 70%, 80% eu coloco no nome dela, para fomentar o imposto de renda dela. Tá. Uhum. Então, hoje, tipo assim, metade, mais de 70% hoje está no nome dela. E eu tenho, claro, 30%. Então, quer dizer... mas não tem problema. Se você, por exemplo, falecer, dos 70 dela e dos 30 seu, ela tem direito a 50%. Por conta do seu regime, que é a comunhão parcial. Esses bens foram adquiridos na constância da união? Um pouco antes, um pouco depois. O que for antes não entra, mas o que for depois entra, obrigatoriamente. Legal, mas eu prefiro fazer um documento que... E você pode fazer testamento. Você pode fazer testamento também. Aí, no testamento, você só pode dispor de 50% dos bens. Ou você pode deixar lá, por exemplo, são 3 filhos?
3. Então, você pode estipular que bem que vai ficar para que filho, entendeu? Mas você não pode doar, por exemplo, 50%. Você pode doar até 50%. Por exemplo, um irmão, uma irmã, né? Para mim, 50% você pode doar, dos teus 50%. Ah, entendi. Os outros então, tá. 50%, 25%, né? isso. Os outros 50%, É dela daí, aí é dela e dos seus filhos. Legal. Ele vai ter que doar para a classe, professora, para a gente poder ficar acompanhando essas consultas. Não é consulta, isso aí serve para vocês. Todos vocês são casados, senhor, e tudo você. E outra, fazemos parte do grupo de risco.